Bom, eu vou tentar mostrar aqui mais ou menos como é que você pode tentar usar os recursos de armazenamento da calculadora para não errar na hora de fazer essa conta da perda de carga por unidade de comprimento da tubulação usando a fórmula de Hazen-Williams, por exemplo, né? Mas não precisa ser só com Hazen-Williams, não. Pode ser com a fórmula de Fayet ou com qualquer outra fórmula empírica. O problema aqui, geralmente, a gente erra na calculadora porque tem que fazer esse cálculo aqui, né? Elevar a um número fracionário, né? 1,85 aqui na vazão, né? 1,85 no coeficiente de Hazen-Williams e 4,87 no diâmetro. Então, a primeira coisa, sempre colocar tudo no Sistema Internacional de Unidades, né? Então, a vazão aqui... Bom, desculpa o vídeo tremido aí, porque eu tô segurando com uma mão, tá? E tentando gravar com a outra. Então, a vazão aqui sempre em metros cúbicos por segundo, o diâmetro sempre em metros, né? Para você garantir que a perda de carga por unidade de comprimento da tubulação sai em metros a cada metro de tubulação, né? Lembrando que essa unidade aqui, apesar de parecer unidade de comprimento, isso aqui é energia, tá? Por isso que esse negócio aqui não é um adimensional, né? O J ele não é um número adimensional. Pode parecer que ele é um adimensional porque está metro por metro, mas na realidade essa unidade metro aqui é uma unidade que é equivalente à energia por peso de fluido, né? Energia por peso de fluido. Então você está medindo energia por peso de fluido a cada 100 metros de tubulação, né? Energia perdida. E o C, ele vai aparecer nas tabelas dos livros sem nenhuma unidade, mas não significa que ele não tenha nenhuma unidade, ele só tem uma unidade estranha, tá? É uma unidade esquisita. Unidade estranha, vou colocar assim, tá? Unidade de medida do C. Então, como ela é muito inconveniente, né? A gente meio que coloca nas tabelas sem nenhuma unidade, mas ele tem unidade sim, tá? Porque senão essa fórmula ela não fica dimensionalmente homogênea. Mas como a unidade é muito esquisita, a gente não usa nenhuma. Bom, então sobre o exercício 6 ali daquela lista de exercícios, ó. Eu vou pegar aqui vou colocar aqui na calculadora. Ele fornece o seguinte, né? No exercício 6, ele fala que é aço soldado com revestimento de esmalte, alguma coisa desse tipo, né? E se você olhar nas tabelas de C, o C vale 130, né? Para aço soldado novo com algum tipo de revestimento especial, dá 130 o valor do C. Ele forneceu aí que a vazão é de 150 litros por segundo, isso é a mesma coisa que 0,15 metros cúbicos por segundo, né? Então só dividir por 1.000, 150 litros para metros cúbicos por segundo, vai só dividir por 1.000, né? Então 0,15 metros cúbicos por segundo. E o diâmetro dessa adutora é de 400 milímetros, né? 400 milímetros, que é 0,4 metros de diâmetro. A adutora é aquela tubulação que vai carregar a água da captação, geralmente é uma captação superficial, né? Por exemplo, aqui em Campo Grande é feita lá no córrego Guariroba, né? Que a Águas Guariroba faz a captação no córrego Guariroba e leva essa água para ser tratada na estação de tratamento de água. Então, nesse exemplo aqui, seria uma adutora com 400 milímetros de diâmetro, né? Essa tubulação ela faz isso. É esse o trabalho da adutora, carregar a água da captação até a estação de tratamento. Bom, então, se a gente fizer agora o cálculo da perda de carga por unidade de comprimento, né? O J é igual, né? Perda de carga por unidade de comprimento, 10,65 vezes a vazão, 0,15 elevado a 1,85. Tudo isso dividido por 130 elevado a 1,85, vezes o diâmetro ali, que é 0,4 elevado a 4,87, ok? Lembra, a fórmula de Hazen-Williams, você só vai usar ela para estimar a perda de carga em tubulações de abastecimento de água, né? E geralmente são tubulações comerciais, né? Apesar de você conseguir brincar com os diâmetros e tudo mais aí. Bom, aqui agora é o seguinte, ó, na calculadora, eu vou fazer esse cálculo na calculadora, né? Porque é mais complicado você tentar fazer essa continha na mão, né? Então, ó, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, por exemplo ali, ó, 0,15 elevado, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para colocar, não precisa abrir um parênteses não, porque 1,85, né? 0,15 elevado a 1,85. Aqui na minha calculadora, o separador decimal é o ponto, né? E não a vírgula. E a vírgula aqui é um separador de milhar. Eu não sei que tipo de calculadora que vocês têm, essa minha Casio, que é eu tenho ela desde a época que eu fiz a graduação, então ela é muito antiga, né? Eu acho que já deve ter versões mais modernas, ó, mas é a Casio FX82MS. Beleza? Então, pode ser que você tenha uma HP, uma calculadora mais complexa aí. A minha é essa simplesinha mesmo. Então, 0,15 vezes elevado a 1,85. Se você calcular, dê lá, ó. Tá vendo, ó? Que apareceu um ponto aqui, ó. Esse é o meu separador decimal, tá? Na minha calculadora. 0,029906723. Tem que colocar uma precisão de 8 dígitos aqui, né? Ninguém precisa dessa precisão toda. Mas o mais importante, ó, é que agora que eu fiz esse cálculo, ele fica na memória, né? Eu apaguei aqui, ó, com AC. Ele tá aqui, ó, nesse botão aqui, ANS, que é Answer, né? Que é o meu último número que eu calculei, ó. Coloco ANS igual, ele vai mostrar para mim o último número que eu calculei. Então eu apago de novo, ele tá sempre ali no ANS. Mas esse número que fica aqui no ANS, ele sempre muda. Porque se eu fizer uma outra continha, aí ele vai colocar o novo valor no lugar do ANS.
Ele sempre é o último valor que eu calculei. Então vou fazer o seguinte, ó, ANS igual, tá aqui o valor que eu calculei. Eu vou armazenar ele nessa tecla aqui, ó, tá vendo essa tecla aqui? Que é um tracinho entre parênteses. Por quê? Eu tenho aqui em cima a tecla Shift e a tecla Alpha. A tecla Shift, ela ativa as funções amarelas da minha calculadora. E a tecla Alpha, ela ativa as funções cor-de-rosa. Então, ó, eu tenho aqui, ó, nessa tecla que tem entre parênteses um tracinho, eu tenho ali, ó, em cor-de-rosa ali, ó, não sei se dá pra ver, a letra A. Essa letra A, ela tá cor-de-rosa. Então, essa cor dela significa que ela é uma função do tipo alfa. Então, para eu usar essa função do tipo alfa aqui, ó, basta eu escrever o seguinte, ó, alfa, né? Aí aparece um Azinho aqui na minha calculadora, se eu tirar, ó, ele some, tá vendo? Lá no cantinho lá vai aparecer A, ó. Então, quando eu aperto alfa e ao clicar em qualquer uma dessas teclas que tem uma função cor-de-rosa em cima, eu vou ativar essa função cor-de-rosa. Então, por exemplo, se eu apertei alfa e vou apertar aqui o LN, então agora aparece o número E, né? Que é a função alfa da tecla LN. Se eu apertasse a tecla Shift, ia aparecer ali, ó, é para eu pegar o E e levar algum expoente X, ó, E na X, que aparece aqui na tecla LN. E se eu não apertar nada, né, é o próprio LN, que é a tecla da função normal dela. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar aquele número que eu tinha calculado, né, 0,029906, lembrando que isso é a vazão elevado a 1,85, e eu quero armazenar esse valor na tecla A. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu armazenar a tecla A, depois fica mais fácil para fazer as continhas, né, sem errar no caso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar o valor aqui, né, daquele valor que eu tinha calculado, vazão elevado a 1,85. Vou fazer o seguinte, ó, Shift, e aqui, ó, STO, porque o Shift, ele vai ativar as teclas amarelas, né, as funções amarelas. Então aqui em RCL, a tecla RCL, ela tem uma função amarela que chama STO, que se eu não me engano é Storage, que seria armazenamento, né. Então eu vou apertar ela, aí agora ele vai armazenar na variável que eu escolhi. Então eu vou escolher a variável A, ok? Então olha lá, ó, ele pegou o quê? Ele pegou o ANS e está associando ao ANS a variável A, ok? Então, ó, vou apagar aqui agora. Então, por exemplo, agora eu vou ativar a tecla A. Ó. A tecla A, ela é a versão cor-de-rosa dessa tecla aqui, ó. Tracinho entre parênteses. Então, alfa, A. Tá lá o A. Aí se eu apertar igual, ó, deu 0029906, ok? Eu vou fazer a mesma coisa agora com as outras variáveis. Então, eu calculei vazão elevado a 1,85. Eu vou calcular agora o coeficiente de Hazen-Williams elevado a 1,85. Tá? Então, o coeficiente de Hazen-Williams aí é 130. Vou levar isso a 1,85. Eu levei a 1,85, deu esse número aí, ó. Lembra que eu falei que o meu ponto é a minha vírgula? E no caso aqui a minha vírgula é o meu separador de milhar, né? Então aqui é 8.143,2, tá? 130 elevado a 1,85, aqui é 8.143,2018883. Então o que eu vou fazer agora? Ó, apaguei, agora esse é o meu novo ANS, tá vendo? Sempre o ANS armazena o último valor que você calculou. Então eu vou colocar ele agora no B, tá? Ó, que é a minha tecla alfa, né? A versão cor-de-rosa dessa tecla aqui, que é ponto, vírgula, vírgula, vírgula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou Shift, né? Storage, e vou colocar aqui o B. Então tá lá o B. Então agora eu tenho no alfa A, eu tenho o valor da vazão elevado a 1,85, e no alfa B eu tenho o valor do coeficiente de Hazen-Williams elevado a 1,85. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui, ó, o diâmetro elevado a 4,87. Diâmetro elevado a 4,87 vai ser então o diâmetro, ele é 0,4 metros, né? 0,4 metros no sistema internacional. Então 0,4, precisa do parênteses, não? 0,4 elevado a 4,87. Então tá aqui, ó, 0,4 elevado a 4,87 deu 0,01535386, né? Não tem essa precisão absurda aí, mas de fato, se você estiver fazendo a continha, você nem precisa dessa precisão toda. Não, mas o mais importante, eu apaguei tudo, né? Tá ali no ANS. ANS igual, tá lá o valor, né? Então eu vou armazenar, ó, Shift, STO, e agora eu vou colocar no C, tá? Pra não colocar na mesma letra, né? Então o A é a minha vazão elevada a 1,85, o B é o coeficiente de Hazen-Williams elevado a 1,85, e o C vai ser, então, armazenei, né, no C, o C é o diâmetro elevado a 4,87. Então, feito isso, eu só vou confirmar aqui, ó, C, isso mesmo, diâmetro elevado a 4,87. Então, agora eu tenho que fazer o quê? 10,65, né, na calculadora, vou colocar assim, na calculadora, a minha fórmula de Hazen-Williams seria 10,65 vezes o A, dividido por B vezes C. Aí fica mais fácil, né, você não erra. Bom, essa é uma técnica que eu costumava usar, pelo menos, né, pra tentar não cometer esse tipo de erro na hora de fazer uma avaliação. Tá? Então, 10,65 vezes A dividido por B vezes C. Então, vamos tentar aqui, ó. Então, ó, 10,65, opa, peraí, eu vou colocar entre parênteses agora, ó, 10,65 vezes, aí eu vou colocar alfa e esse botão, né, para aparecer o A, fecha parênteses. Aí eu vou dividir isso por alfa B vezes alfa aqui, aí aparece o C. Então, 10,65 vezes A dividido por B vezes C. Calculou lá, ó, 3,39 vezes 10 a menos 3. Então, se eu fizer isso, né, ó, a minha perda de carga unitária, então deu 3,39. Ó, não tem necessidade, eu tô dando um reflexo aqui. Na
calculadora? 3,39 vezes 10 elevado a menos 3. Não tem necessidade de colocar o 0, 7, 1, 3, 3, 6 que tem depois do 39. Mas se você quiser colocar, se você sente mais confiança fazendo isso, deixa. Não importa muito não. 3,39 vezes 10 a menos 3. Não esquece da unidade, né? Esse aqui é metro a cada metro de tubulação. Metro de energia por metro de tubulação. Agora, é só fazer o seguinte, né? Bom, são 2 km, né? O L, né? O comprimento total lá. Eu não coloquei aqui em cima. Vou colocar aqui o L. O L dado é de 2 km. Né? O L dado é de 2 km. Isso é 2.000 metros. Então é só multiplicar agora por 2.000. Aí eu vou ter a perda de carga total, né? Que geralmente é representado dessa forma, né? Delta H, né? Perda de carga total é J vezes L, né? Então só vou pegar aqui o meu resultado aqui, eu vou multiplicar por, né, ó, esse aqui mesmo, né? 3,39 vezes 10 a menos 3, vou multiplicar isso aqui por 2.000. Então lá deu 6,78 metros, né? 6,78 metros. Então 3,39 vezes 10 a menos 3 vezes 2.000 metros, né? Então a minha perda de carga deu 6,78, aproximadamente 6,78 metros, né? Com a precisão de uma única casa decimal, então vai dar ali 6,8 metros, ok? Que é a resposta procurada, beleza? Então é isso. Espero que tenha sido útil esse negócio aí. Se vocês quiserem mostrar para os colegas de vocês, eu acho que pode ser útil esse macete aí de fazer o armazenamento das letrinhas da calculadora. É só no caso você ver aí, se tiver uma calculadora mais moderna, de repente você tem que olhar um pouquinho no manual dela como é que você faz para fazer esse armazenamento. Mas eu, particularmente, acho que dá um adianto na hora de fazer a avaliação. Falou, valeu, tchau, tchau.